Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando, professor de matemática, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à parte de geometria do curso pré-técnico. E então nós vamos trabalhar hoje o paralelismo de retas. Antes de trabalhar o paralelismo de retas, nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós já trabalhamos. A primeira delas são os ângulos complementares, cuja soma vai dar sempre 90 graus. Um exemplo é o complementar de 50. Então, eu tenho que pensar qual ângulo que eu somo com 50, que vai dar 90 graus. Nesse caso, é o ângulo de 40 graus. Ou simplesmente fazer 90 menos 50 também funciona. Os ângulos suplementares são os ângulos cuja soma é 180 graus. E aí, nesse caso, eu quero saber o suplementar de 110. Para descobrir, eu penso qual ângulo que eu somo com 110, que vai dar 180. No caso, é 70 graus. Ou simplesmente eu faço 180 menos 110 e encontro também 70 graus. Temos os ângulos replementares, que são menos comuns, de aparecerem em prova, mas são os ângulos cuja soma é 360 graus. A lógica é a mesma. Também vimos a bissetriz, a semirreta ou segmento que divide o ângulo ao meio. E então, se eu quero determinar a bissetriz de 60 graus, eu tenho que pegar a semirreta que divide esse ângulo em dois ângulos de 30. Esses dois ângulos de 30, eles têm a mesma medida. Então, eu vou introduzir com vocês um novo conceito, que é o conceito de congruência. Tá? A princípio, nós vamos utilizar esse conceito para ângulos, mas ele serve para segmentos e para figuras também. Então, eu posso falar em segmentos congruentes e figuras congruentes. Dois ângulos vão ser congruentes quando eles possuem a mesma medida, quando eles possuem o mesmo valor. Muita gente vai falar que são ângulos iguais, congruentes são ângulos iguais, mas não é exatamente isso. Por que eles não são iguais? Porque eles podem estar em posições diferentes, em figuras diferentes. Então, nós dizemos que ângulos congruentes são ângulos que possuem medidas iguais, têm a mesma amplitude, o mesmo valor, tá bom? E nas provas sempre cai a notação de congruente. Então, é muito comum vocês verem em enunciados essa palavrinha. Já se acostumem que ela significa medidas iguais, tanto para ângulos quanto para segmentos. Para figuras, elas possuem formas e medidas iguais, tá bom? E aí nós temos a primeira definição aqui das retas, que são os ângulos opostos pelo vértice, ou simplesmente o famoso OPV, tá? E aí, eu tenho duas retas concorrentes, vocês lembram, né? Retas que se cruzam em um ponto, elas são concorrentes. E elas são concorrentes em um único pontinho aqui. Esse pontinho, tá? Eu vou chamar de vértice. Bom, então esse pontinho que elas se cruzam, eu chamo de vértice. Tranquilo? E por que esses ângulos são opostos pelo vértice? Por que o alfa é oposto pelo vértice ao beta aqui? Porque eles estão em lados contrários do vértice, tá bom? Uma coisa legal é que se vocês observarem tanto o alfa quanto o beta, eles têm a mesma abertura. Não tem? Eles não aparentam ter a mesma abertura. Então, nós dizemos que alfa e beta são opostos pelo vértice e por terem a mesma abertura, alfa e beta são congruentes, têm a mesma medida. Eu tenho outro par de ângulos aqui. Minha escrita ficou um pouquinho em cima. Deixa eu apagar aqui o vértice, que é o gama e o θ. Então, esse yzinho aqui é o gama, essa bolinha com tracinho é o θ. Gama e θ também são opostos pelo vértice, né? Eles estão em lados opostos do vértice. E
se vocês observarem, eles têm a mesma abertura. Eles também vão ser congruentes, tá bom? Então, nós dizemos que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Têm a mesma medida, têm o mesmo valor, tá bom? Outra coisa importante. Os ângulos que não são opostos pelo vértice, se você observar com cuidado, eles juntos fazem um ângulo raso, né? Fazem um ângulo de 90 graus. E aí, como que a gente chama mesmo dois ângulos que, quando eu somo, dá 180 graus? São ângulos suplementares. Então, eu posso falar que beta e teta são ângulos suplementares. Por quê? Porque beta mais teta fazem um ângulo de 180 graus. Da mesma maneira, eu posso falar que alfa e gama são suplementares, alfa e teta são suplementares, gama e beta são suplementares, né? Se eu pegar dois ângulos consecutivos ali, que não são opostos pelo vértice, eles vão ser obrigatoriamente suplementares. E essas duas informações, elas vão ser muito importantes para determinar alguns ângulos nas retas. Isso vai auxiliar demais, tanto agora, no paralelismo de retas, quanto posteriormente, quando nós formos trabalhar com ângulos nas figuras também. Então, por que é importante? Por que essa informação é importante? Vamos lá. Eu quero encontrar as medidas dos ângulos alfa, gama e teta. Eu já tenho um ângulo aqui que mede 30 graus. Se a gente olhar com carinho, esse ângulo de 30 graus é oposto pelo vértice a alfa. Então, alfa e 30 graus são OPV. Então, se eles são OPV, alfa é igual a 30 graus. Tem a mesma medida. Então, o alfa eu já encontrei. Isso aqui vai valer 30 graus. Só que eu tenho o gama aqui, que ele não é oposto pelo vértice ao ângulo de 30 graus. Ele é consecutivo ao ângulo de 30 graus, adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, eles vão ser suplementares. Gama e 30 graus são suplementares. Então, o que eu posso fazer? Eu posso determinar o gama. Se eu sei que eles são suplementares, basta fazer 180 menos 30, que vai dar 150, para determinar o gama. Gama é igual a 150 graus. Pronto, achamos o gama, que é OPV com teta. Então, gama e teta são OPV. Dessa forma, eu sei que o teta também tem que valer 150 graus. Então, repara, só com essas informações, só com uma informação, né, o valor de um dos ângulos, nós achamos todos os outros. Nós achamos o alfa, o gama e o teta. E aí, um exercício, eu quero determinar o valor de x. Repare que nós temos duas retas concorrentes, temos um vértice aqui, que é esse pontinho, que é o ponto O, tá? Esse vértice determina dois ângulos opostos pelo vértice. O que eu concluo se eles são opostos pelo vértice? Que eles têm a mesma medida. Então, eu posso igualar o primeiro ângulo com o segundo ângulo. Fica 4x mais 20 igual a 2x mais 60. E aí, passando 2x para a esquerda, fica 4x menos 2x. Lembra de inverter a operação. 2x para a direita, 60 menos 20. 4x menos 2x, isso aqui vai dar 2x. 60 menos 20, isso aqui vai dar 40. Dividindo todo mundo por 2, desse lado fica o x. 40 dividido por 2 dá 20, que é o valor de x. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte da aula de paralelismo de retas.
Na aula seguinte, iremos olhar para outras relações além dos ângulos opostos pelo vértice.